já entendemos que o debate da carta de Gálatas é justamente sobre essa discussão. Falsos mestres que se introduziram no meio da igreja, exigindo que aqueles que foram convertidos pela mensagem de Paulo, que era a mensagem da crucificação, cumprissem 3 aspectos principais da lei: circuncisão, dieta alimentar, calendário judaico. Então, Paulo vai falar até o capítulo 5 sobre liberdade pela graça. Agora, ele vai começar a falar sobre aquilo que o Espírito Santo faz. Então, percebam, nós, pelo Espírito, e aqui é Espírito com E maiúsculo, então é o Espírito Santo de Deus, não é o Espírito do homem, o próprio Espírito de Deus. Então, nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Porque tudo na mensagem de Paulo converge à fé. A fé em Jesus Cristo é quem nos faz participantes da sua graça. E agora, pelo Espírito, o Espírito Santo é quem nos permite aguardar a esperança da justiça. Justiça aqui é justificação. Santificação. O apóstolo Paulo está dizendo que somos salvos. Amém. Salvação é pela graça? Amém. Mas não é uma salvação barata como eles estão dizendo. Somos livres em Jesus Cristo para sermos salvos pela graça, para andarmos em espírito. Para andarmos em santificação. Porque é andando em espírito que nós vamos aguardar a esperança da justiça. De qual maneira? Pela fé. Então é isso que o apóstolo Paulo está concluindo aqui. E aí no verso 6 ele vai dizer que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Então peço que os irmãos guardem essas 2 palavras. Primeiro, o apóstolo Paulo fala sobre aguardar a justiça no Espírito. E depois ele vai dizer que nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Então aguardamos em espírito por algo que é operado em amor. Espírito mais amor. Amém? Então vamos seguir. E aí ele vai dizer assim, olha, verso 7, que é o nosso tema a partir daqui para a aula de hoje. Corrieis bem. Vocês estavam indo bem, o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estavam correndo bem a jornada da fé. Vocês estavam caminhando bem no caminho da fé. Porém, alguém vos impediu de continuar obedecendo à verdade. Ele faz uma pergunta retórica, né? Quem vos impediu para que não obedecesseis à verdade? Próximo verso ele vai dizer, esta persuasão, porque ele está fazendo uma pergunta retórica, então ele já sabe que de alguma maneira os Gálatas deram uma tropeçada. E por isso ele está escrevendo essa carta. Porque os Gálatas, de alguma maneira, estavam dando ouvidos àquilo que os falsos mestres estavam falando, não apenas a respeito da mensagem de Paulo, mas também a respeito de Paulo. Então Paulo estava dizendo assim, olha, vocês estavam indo bem. Quem que impediu vocês de continuar? Paulo sabia quem era. E Paulo sabia o motivo. Eles estavam sendo persuadidos. Tanto que ele vai dizer no verso seguinte, essa persuasão que vos impediu de obedecer à verdade, se respondermos à pergunta anterior, não vem daquele que vos chama. Vamos entender aqui. Quem é que nos chama? Jesus Cristo. É Ele quem nos chama. Para que caminhemos em Espírito. Para termos uma fé que opera em amor. Estamos começando a juntar. Tá? Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês foram impedidos de continuar a carreira que vocês estavam tendo. E vocês foram impedidos por uma persuasão que não vem daquele que vos chama. Ou seja, vocês foram persuadidos por outro. Por outra coisa, por outra pessoa, a qual o próprio Paulo já falou anteriormente, dizendo que outro evangelho que não é outro. Os irmãos agora estão conseguindo associar com as aulas passadas. Então ele está reforçando e dizendo, olha, no que vocês estão acreditando agora não foi naquilo que vocês aprenderam. Não foi a verdade que foi anunciada a vocês. Vocês foram persuadidos. E aí ele vai dizer qual que é o problema. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque talvez alguns podiam dizer assim, bom, Luciano, mas os falsos mestres, eles não estavam, de certa forma, negando
que Jesus Cristo era parte do processo de salvação. Porque eles já, de alguma maneira, até historicamente falando, tinham entrado em acordo com a congregação, dizendo, não, tudo bem. Paulo veio aqui, pregou a respeito de Jesus Cristo, mas não basta só Jesus Cristo. Tem que circuncidar, tem que guardar o calendário e tem que guardar a dieta. Ou seja, colocaram coisas a mais. Aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, um pouco de fermento, ele é um problema por quê? Porque leveda toda a massa. Não precisa muito para destruir uma igreja. É uma heresia que entra e leveda toda a massa. É um erro, muitas vezes, que se comete aqui na frente com relação a algum ensino, alguma palavra mal colocada, que talvez alguém vá pegar essa palavra para si e você vai levar meses para conseguir corrigir. Se conseguir. Então, o que Paulo está dizendo aqui é a preocupação dele de escrever essa carta e de convencer os Gálatas que eles estavam sendo persuadidos a desacreditarem da verdade, é que não precisa muito. Um pouco só de fermento é suficiente para levedar, para estragar toda a massa. Então, um pouco só, uma heresia apenas, uma mentira, uma palavra mal colocada, pode estragar toda a massa, pode estragar todo um trabalho, pode levedar toda a massa. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Tanto que ele vai dizer no próximo verso, olha, mas eu tenho confiança em vós. Por meio do Senhor, percebam que a aula passada nós vimos que o apóstolo Paulo estava temeroso com relação a eles, né? Paulo chegou a dizer, olha, desconfio de vós que eu tenha trabalhado em vão. Mas agora ele já muda, porque ele está partindo do princípio que os Gálatas estão entendendo que, vocês estão dando ouvido aí aos falsos mestres e estão achando que não tem problema, mas entendam que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Eu espero que agora que vocês entenderam que não precisa muito para que vocês se percam e que vocês estavam sendo persuadidos, que vocês retomem a verdade. E eu tenho confiança em vós. Paulo está acreditando aqui que todo o argumento que ele falou até agora é suficiente para que os Gálatas entendam que eles estavam se desviando da verdade, mesmo que para eles pudesse ser pouca coisa, mas Paulo já falou que o pouco pode levedar toda a massa. Pode trazer um problema para o todo. Então ele fala, olha, eu tenho confiança em vós. Mas essa confiança é por meio do Senhor. E de maneira alguma mudareis de opinião. Se Paulo escreveu essa carta, significa que os Gálatas já estavam propensos a mudar de opinião, concordam? Porque Paulo já falou. Vamos olhar ali versos anteriores. Paulo falou, vocês estão guardando dias, meses, anos? Ou seja, eles já estavam fazendo. Eles já estavam se circuncidando. Eles já estavam praticando os aspectos da lei que estavam sendo impostos pelos falsos mestres. Eles já estavam persuadidos, porque o próprio Paulo já falou aqui que eles foram persuadidos, se desviando da verdade. Mas agora Paulo diz, olha, eu tenho confiança em vós por meio do Senhor, que de maneira alguma mudareis de opinião. Paulo está chegando no final do seu relato, no final da sua carta, e Paulo já está crente que tudo aquilo que ele escreveu até agora era suficiente para que os Gálatas entendessem que a salvação era apenas pela graça. E, meus amados, eu quero crer também que nessa aula eu não preciso mais voltar para discutir a origem da nossa salvação, que é pela fé, através da graça em Jesus Cristo. Que aspectos da lei não salvam. Por quê? Porque não há mais o que discutir a respeito disso. Paulo já discutiu, Paulo já explicou teologicamente, Paulo já falou pessoalmente, Paulo já manifestou emoção, Paulo já deu exemplos sobre o herdeiro, Paulo já fez alegoria com os dois filhos. Paulo está dizendo agora, olha, agora o que me resta é ter fé, que vocês entenderam. O que me resta é ter fé, que vocês compreenderam. O que me resta é ter fé, que vocês compreendam que vocês estão sendo persuadidos e que por mais que vocês acham que não tem problema, isso vai trazer dificuldade, porque é um pouco só de fermento para levedar toda a massa. Ele segue dizendo, olha, que de maneira alguma mudareis de opinião. Ele crê que eles já voltaram à consciência e à opinião da verdade, tá? Mas aquele que vos perturbar será julgado por isto, seja quem for. Paulo já tinha dito anteriormente que se até um anjo do céu vos pregar um outro evangelho, seja anátema. E agora ele reforça.
aquele que vos perturbar será julgado por isso. Ele já tinha dito anteriormente, seria anátema. Agora ele está falando em julgamento. Vai ser julgado por isso. Seja ele quem for. Qualquer homem, inclusive, que algum anjo descer e vos pregar outro evangelho, que não seja o evangelho que já vos foi anunciado, que é o evangelho de Jesus Cristo. Seja quem for. Ele continua reforçando, tá? E eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que então ainda sofro perseguição? Assim, a ofensa da cruz teria cessado. Porque aqui Paulo está justificando um outro aspecto que provavelmente estava acontecendo naquela região, que ele já falou que Tito não foi circuncidado quando esteve em Jerusalém. Vimos isso explícito aqui na carta de Paulo aos Gálatas, amém? Só que tinha um porém. Timóteo, Paulo circuncidou. Atos 16:3. E aí aos Gálatas, Paulo vai dizer que quando estivemos em Jerusalém, nem Tito, sendo grego, precisou circuncidar-se. Os irmãos lembram dessa aula? Que Paulo resistiu a eles e Tito não foi circuncidado? Mas Timóteo foi circuncidado pelo próprio Paulo. E aí agora olha a astúcia, né, dos falsos mestres. Chegam diante da congregação de Paulo e dizem assim, pois é, Paulo está dizendo que não precisa circuncidar. Paulo está dizendo que a salvação só pela graça em Jesus Cristo. Amém? Paulo está dizendo que Tito não foi circuncidado. Amém? Mas o que ele tem a dizer a respeito de Timóteo? Se a circuncisão não tem valor, como o próprio Paulo acabou de dizer aqui acima, que a circuncisão não tem valor, então por que ele circuncidou Timóteo? Vamos entender o contexto o qual se deu a circuncisão de Timóteo. Olha ali. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares. Quando Paulo circuncidou Timóteo, não havia nenhum debate teológico a respeito da origem da salvação. Paulo circuncidou Timóteo porque ele queria que Timóteo fosse junto com ele, e todas as vezes, pelo menos a grande maioria delas, que Paulo ia a uma viagem missionária, ele iniciava sua missão pela sinagoga, repleta de judeus. E Timóteo, ele era meio judeu, vamos dizer assim. Filho de uma mãe judia e de um pai grego, que não havia se circuncidado. Timóteo sofreria uma resistência enorme com relação à sua mensagem aos judeus, que era o público pelo qual Paulo gostaria que Timóteo fosse. Paulo não queria precisar entrar em discussões teológicas com os judeus, porque Paulo não queria perder tempo em discussões teológicas com os judeus nos lugares aonde Timóteo iria ficar para pregar. Então, para isso, para que não houvesse desvio da mensagem, para que não houvesse preconceito com relação a Timóteo, porque Paulo resistia. Mas será que Timóteo iria resistir? Tão jovem, aceitando uma missão dessa? Então Paulo olhou e com sabedoria falou, olha, Timóteo, circuncida. Sabe por quê? Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Você não está se circuncidando para ser salvo. E você não está circuncidando por você. Mas você está fazendo isso porque nós fazemos de tudo para com todos, para talvez ganhar alguns. Você está fazendo isso para que você possa ter acesso. Você está fazendo isso para que a sua mensagem possa ser aceita. Para que não haja discussões teológicas, mas que você possa pregar aquilo que eu quero que você pregue. Jesus Cristo. Percebam, não havia nenhuma afronta à doutrina, e Paulo não estabeleceu doutrina de circuncisão aqui. Paulo foi pontual, ele simplesmente circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Só. Paulo não falou que, tem que circuncidar, não. Paulo é enfático em dizer, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. E mais, ele é enfático em dizer, a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a cumprir toda a lei. Luciano, mas Timóteo foi circuncidado dentro de um contexto completamente diferente pelo qual Tito não foi circuncidado.
Por que que Paulo não circuncidou Tito? Já vimos isso em outra aula, mas eu vou retomar aqui. Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado porque o debate era justamente esse. Se ele não circuncidar, ele não vai ser salvo. Paulo falou não. Não é assim que funciona. Isso não é doutrina. O fato de Tito não ser circuncidado não vai impedir que ele entre no céu e nem que ele seja um pastor. Então, se o motivo pelo qual vocês querem circuncidar Tito é para que ele seja salvo, não vão circuncidar. Agora, se o motivo pelo qual estamos circuncidando Timóteo é para que o evangelho possa ser levado sem impedimentos, vamos circuncidar. Porque isso aqui foi um argumento e Paulo está respondendo isso e dizendo, olha, meus irmãos, porque eles disseram, mas Paulo circuncidou Timóteo, então Paulo também prega a circuncisão. Paulo falou, olha, se eu ainda prego a circuncisão, então por que eu sou perseguido? É isso que ele está dizendo aqui no verso 11. Vocês estão dizendo que eu prego a circuncisão, que eu concordo com a circuncisão e que eu acho que ela é um critério para a salvação. Então por que vocês estão me perseguindo? Porque teoricamente eu estou do lado de vocês. Não é esse o debate? Então por que vocês estão me perseguindo? Então só o fato de Paulo estar sendo perseguido por isso já era uma justificativa extremamente válida de que essa não era a mensagem que ele vinha trazer. E segundo ponto, ele diz, olha, assim a ofensa da cruz teria cessado. Porque se eu estou dizendo que o que importa é a fé em Jesus Cristo, porque a salvação é pela graça, se eu começo a pregar a circuncisão, eu anulo a mensagem da graça. Eu anulo o sacrifício de Cristo. E eu anulo tudo que eu falei até agora. Então Paulo, ele resume e justifica. E no final ele ainda fala, olha, o bom seria que esses fossem cortados. E o cortados aqui é cortados mesmo. Tá? No original, é a ideia de serem castrados. Literalmente. Essa era a ideia de Paulo. Talvez essa seja a expressão mais severa que Paulo usa em toda essa carta. Mas não podemos esquecer que ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Porque é a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, eles estão dizendo aí que eu apoio esse tipo de mensagem. Eu apoio porque que me perseguem. E eu não apoio porque se eu pregar isso, eu anulo o sacrifício de Cristo. E olha, o bom mesmo é que esses sejam completamente cortados. Completamente castrados. Forte, né? Mas Paulo estava chegando nesse nível da discussão. E ele fala, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então ele está justificando o motivo pelo qual ele gostaria que estes sofressem o jugo. Porque eles queriam que aquela igreja se circuncidasse não por amor a eles, mas para poder escravizá-los novamente. Paulo já falou sobre isso. Então Paulo está dizendo, olha, esses aí que querem escravizar vocês, eles devem ser cortados. Por quê? Porque vocês foram chamados à liberdade. E eu apenas dou um conselho, ele fala, olha, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque outra justificativa é, bom, esse evangelho que Paulo prega é muito fácil, não precisa cumprir lei nenhuma, não precisa cumprir aspecto nenhum, não precisa cumprir obrigação nenhuma, e a salvação é totalmente pela graça, você não precisa fazer nada para ser salvo, porque a salvação já foi dada em Jesus Cristo. Esse evangelho é muito fácil. Então é o seguinte, então eu creio em Jesus, amém, se eu preciso crer para ser salvo, eu creio e volto a viver minha vida. Paulo está dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Paulo está dizendo, olha, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Lembram das palavras que eu pedi para guardar anteriormente? Quais eram? Espírito e amor. Veja, seu Gabriel, espírito e amor. Nós já vamos retornar para ali. Tá? Ele fala, olha, mas para servir uns aos outros em amor. Fica um pouco estranho, né? Eu sou livre e volto a servir. Porque o livre está livre da serventia, né? Ele não é mais escravo. Ele não serve mais a ninguém. Agora ele está livre. E Paulo está dizendo, sim, você está livre. Apenas não utilize a sua liberdade para dar ocasião à carne, ao pecado. Mas para servir. Servir a quem? Uns aos outros. De que maneira, hein? Agora eu escolho servir ao meu irmão por... É sobre isso que Paulo está dizendo.
Paulo está dizendo, olha, eu não quero que haja separação, dissensão, discussão, porque era isso que estava acontecendo nessa igreja. Porque uns começaram a concordar e ficar do lado de Paulo, outros estavam dando ouvido aos falsos mestres, outros já estavam indo embora. Então o negócio lá estava meio conturbado. Então Paulo está dizendo, olha, vocês são livres sim, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros, em amor. Então sim, somos livres. Luciano, eu não quero fazer absolutamente nada. Você é livre. Mas Jesus Cristo libertou você para servir. Jesus Cristo não libertou você apenas para que você pudesse pegar a sua salvação e dizer, bom, tá salvo, tô salvo agora, tá resolvido, tá mesmo, a salvação é pela graça, nada que eu e você possamos fazer vai contribuir para essa salvação, mas se somos salvos, servimos uns aos outros. Por quê? Porque existe em nós o amor. Amor este que fez que o próprio Jesus Cristo deixasse o esplendor da sua glória para morrer na cruz, para servir a mim e a você. A questão é o que nós devemos buscar. Servir uns aos outros em amor. É o que nós sempre falamos aqui e agora reforçados, fundamentados pela palavra. Nós não impomos regras do se não faz, não faz. Por exemplo, se não vem, não toca. Se não vem, não prega. Se não faz, não faz isso. Se não faz, não faz aquilo. Por quê? Porque nós precisamos fazer essas coisas porque nós precisamos servir em amor. Não adianta servir por obrigação. Porque se eu sirvo por obrigação, eu volto a ser escravo. Eu anulo o sacrifício de Jesus Cristo. E espera que eu sirva por... Jesus Cristo não foi à cruz obrigado. Ele escolheu ir à cruz. Ele serviu em amor. Ele escolheu servir quando ele poderia simplesmente não servir. Ele diz assim, olha, por quê? Por que essa questão do amor? Por que essa questão do servir em amor? Do ser livre da escravidão, mas escolher agora ser servo para servir ao outro em amor? Porque toda lei é cumprida em uma só palavra. Qual palavra é essa? Amarás ao teu próximo como? Então, perceba que o aspecto aqui e o contexto é relacionamento. É um ao outro. Uns aos outros aqui. Porque Jesus Cristo já tinha falado que o grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, né? E depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui o contexto é relacionamento. Então ele está dizendo, olha, servir uns aos outros em amor, porque isso é cumprir a lei. Cumprir a lei é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Servir uns aos outros em amor. Estão tão preocupados em cumprir a lei? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão tão preocupados em cumprir a lei? Então cumpram, servindo uns aos outros em amor. E ele segue dizendo por quê? Olha, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruir uns aos outros. Porque percebam que eles estavam se mordendo e se devorando lá, tá? Porque é o que ele está falando aqui, não foi uma pergunta. Tá? Então ele assim, olha, vocês precisam servir um ao outro em amor, porque amar ao próximo como a si mesmo é cumprir a lei, mas agora se vocês estão se mordendo e se devorando uns aos outros aí, vocês vão acabar destruindo uns aos outros. Vocês vão acabar se destruindo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele enfatiza o amor pelo próximo, porque o que estava vendo lá era justamente o oposto. Tanto que ele vai dizer, olha, e isto vos digo. Lembra das duas palavras que eu pedi para guardar? Espírito. Sobre o amor já falamos. Agora ele vai dizer assim, olha, e isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Luciano, como que eu vou conseguir usufruir da minha liberdade em Cristo sem dar ocasião à carne? Servindo um ao outro, amando um ao outro, Gabriel. Como? E isto vos digo, andando em... Só o Espírito Santo é capaz de fazer com que amemos uns aos outros dessa maneira. Nós somos incapazes de ter esse amor e de amar dessa forma. Só andando em Espírito é que nós vamos conseguir servir uns aos outros em amor. E cumprir toda a lei, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você tem dificuldade de amar o seu próximo, se você tem dificuldade de servir ao outro em amor, significa que você
não anda em espírito. Porque o andar no espírito é aquilo que me permite não satisfazer o desejo da carne. E ele vai dizer, porque o desejo da carne se opõe ao do espírito. Não é desejo da minha carne servir ao outro. Não é desejo da minha carne amar ao outro. O desejo da minha carne é amar a ela mesma, é satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, seus próprios gostos, é estar onde ela quer, é fazer o que ela quer, do jeito que ela quer. Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo da carne. Mas ele vai dizer, olha, entendam que a carne se opõe ao espírito, porque o desejo do espírito é que você sirva ao outro, que você ame ao outro, que você ame o seu próximo como você mesmo. Percebam que realmente existe uma oposição entre o desejo do espírito e o desejo da carne? O desejo do espírito, amor. O desejo da carne, amor a mim mesmo. E o desejo do espírito, ao próximo como a mim mesmo. Estender esse amor. Estender a serventia, não apenas ser servido, mas também servir. Conhece aquele irmão que só quer ser servido? Ele só quer ser servido. Tem que cantar o louvor que ele quer, tem que pregar a mensagem que ele quer, tem que fazer o culto dentro do tempo que ele quer, tem que oferecer o aniversariante do mês no dia que ele quer, tem que ter a comida que ele quer, do jeito que ele gosta, a temperatura do ar-condicionado tem que estar do jeito que ele quer, a igreja tem que estar limpa como ele quer, mas passa o ano e nunca pegou uma vassoura. Passa o ano e nunca contribuiu com o dízimo para poder comer o aniversariante do mês. Mas se não tiver o bolo que ele gosta, daí ele reclama. Então existem aqueles que servem a si mesmo, mas servir ao outro? Reclama da mídia, né, Carol? Reclama da foto. Mas estamos há meses dizendo que só tem uma pessoa e nunca se colocou à disposição para tentar ajudar. Reclama da transmissão no YouTube, que a câmera está ruim, porque a qualidade está ruim, mas nunca perguntou como que pode fazer para ajudar. Então você conhece esse tipo de irmão? Que ele ou porque não está transmitindo, por quê? Porque ele serve a ele mesmo, porque esse é o desejo da carne. É tão bom, né, seu Gabriel? Já pensou a gente poder chegar, sentar, não fazer nada, receber, escutar louvores bem ensaiados, porque tem que ser bonito. Esse tipo de irmão é exigente. Tem que ser bem ensaiado, tem que ser o grupo de louvor completo, o grupo de louvor não pode tirar folga, os irmãos não podem passear, não podem descansar, não pode ter, não. Tem que estar aqui todo culto, todo dia, chegar cedo, ser o último a sair, o pastor mesmo nem se fala, né? Ele tem que atender a todo momento, a toda hora, em todo lugar, de qualquer forma, em todo tempo. Entendeu? Mas aí se você diz assim, olha, irmãos, tal dia nós vamos vir aqui na igreja fazer uma reforma. Aí tem 2, 3. Então, assim, é bom ser servido, né? Eu também gosto. Porque o desejo da carne é esse, a carne gosta de ser servido, mas quando andamos em espírito, entendemos que fomos chamados para servir. É o que Paulo está dizendo aqui. Tá? Ele está dizendo, olha, se vocês andam no espírito, vocês não vão satisfazer esse desejo, que é o desejo da carne. Por quê? Porque é isso mesmo, existe uma luta constante, o desejo da carne se opõe ao espírito, o do espírito contra a carne. E eles se opõem um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Significa que o que eu quero fazer eu não consigo. O próprio Paulo vai dizer isso em outro momento. Né? Por quê? Porque a carne sobressai. Então eu preciso andar em espírito. E ele vai dizer, olha, se deixardes que o espírito vos guie, já não está sob a lei. A verdadeira liberdade está em andar no espírito, porque apenas andando no espírito é que eu não estarei sobre a lei. Porque se eu estiver sobre a lei, estou debaixo da escravidão. Mas agora, se eu estou andando em espírito, eu sou livre de verdade. Então a verdadeira liberdade, ela não está em andar fora do espírito, mas ela está em andar em espírito. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Você dizer que, tudo bem, se a questão é aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, então eu aceito, amém. É isso aí, agora eu vou para casa, domingo que vem eu volto, se der tempo, se eu tiver outra coisa para fazer eu não volto, volto só no outro. Quando der eu apareço, e aí eu chego, assisto o culto, vou para casa, e quando Jesus voltar o céu me aguarda, e é isso aí. Paulo está dizendo, não. Você precisa andar em espírito. Porque você foi chamado para a liberdade, para não dar ocasião à carne, mas para servir um ao outro em amor. Porque amar ao teu próximo como a ti mesmo é cumprir toda a lei. E quando você sabe que existem coisas a serem feitas, isso eu não estou falando só do âmbito da igreja não, tá? Quando você sabe que existem coisas a serem feitas e você não faz, certamente você não ama o seu próximo como a você mesmo.
Porque se fosse você, talvez na situação do seu próximo, você gostaria que alguém estivesse fazendo. Mas como não é você, bom, então está confortável. O importante é ser servido. Não. O próprio Jesus Cristo vai dizer, eu não vim para ser servido, mas eu vim para... Então, como que nós, meus amados, crente, em pleno 2024, com tanto acesso à Bíblia e culto como nós temos, ainda vamos entender que ser cristão é ser servido? E o próprio Jesus Cristo vai dizer que eu não vim para ser servido, eu vim para... Como que eu e você, então, vamos vir apenas para ser servido? Os irmãos estão percebendo que Paulo está dizendo que não tem nada de graça barata nisso aqui, que não tem nada de salvação barata, que é necessário andar em espírito. E aí ele vai dizer, olha, que obras da carne são essas? Ele vai dizer, olha, elas são manifestas e aqui estão. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Percebam quão extensa é a lista. Luciano, tinha tudo isso nessa igreja? Bom, para Paulo dizer que elas estão sendo manifestas, não sei diretamente se isso tudo estava acontecendo. Para estar na carta, talvez. Tá? Mas o que Paulo está dizendo é, olha, isso são obras da carne. Por quê? Porque são sentimentos que satisfazem a própria pessoa. E em todas as esferas. Idolatria, feitiçaria, religião, questões de âmbito sexual, adultério, fornicação, impureza, que impureza é relacionada a isso mesmo. Dissensão, divisão, rebeldia, rebelião, heresia. Olha como a lista é extensa. Talvez essa igreja estivesse enfrentando tudo isso, não sei, mas Paulo fala, olha, a respeito dessas coisas que vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tal coisas não hão de herdar o reino de Deus. O Paulo está dizendo, olha, não adianta você cumprir a lei e ser invejoso. Não adianta você cumprir a lei e odiar. Não adianta você cumprir a lei e ser idólatra. Não adianta você cumprir a lei e ter rivalidade dentro da igreja, ter ira dentro da igreja, ter rebelião, ter heresia, ter bebedeira. Em outras traduções, fala em comilanças. Exato. Então são coisas que aqueles que praticam não hão de herdar o reino de Deus. Agora, o fruto do Espírito, percebam, o fruto do Espírito é amor. Conseguem perceber? O fruto do Espírito é amor. Exatamente. Por quê? Porque quem ama tem todas as outras coisas. Quem ama tem alegria, quem ama tem paz, quem ama tem paciência, quem ama é benigno, quem ama é brando, quem ama tem temperança, quem ama tem fé. E contra essas coisas, não há lei. Que lei você vai ter contra o amor? Que lei você vai ter contra fé? Contra a temperança? Contra a paz? Os irmãos estão conseguindo perceber? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, vocês estão se devorando aí, vocês estão se mordendo, porque vocês não estão andando em espírito. Porque as obras da carne são manifestas, é adultério, é fornicação, é impureza. Se vocês continuarem praticando essas coisas, não tem como entrar no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, aqueles que andam em espírito, amam. Lembra que a gente já falou sobre isso agora há pouco? E aqueles que amam, esses têm alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Então, não precisam se preocupar em cumprir ou não cumprir lei, porque contra essas coisas não tem lei. Por quê? Porque ele falou lá em cima, toda lei é cumprida em uma só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se toda lei é cumprida em uma só palavra, e o único que é capaz de me fazer amar ao meu próximo como a mim mesmo é o Espírito Santo, significa que isso é um fruto do Espírito. Que fruto é esse? O amor. Que traz consigo todas as demais características. Por isso que as obras da carne estão no plural. Porque são diversas. Mas o fruto do Espírito é um. Mas o fruto do Espírito é amor.
eu andar em espírito, eu tenho a capacidade de amar. Se não, não tenho capacidade de amar. E ele vai dizer isso, né? Pois aqueles que são de Cristo, quais são aqueles que são de Cristo? Aqueles que andam em espírito. Aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqueles que são de Cristo não praticam as obras da carne. Por quê? Porque eles já crucificaram isso. Isso não é uma constância na vida deles. Luciano, mas eu não posso em algum momento pecar? Posso. Não posso em algum momento vacilar? Posso. Só que isso vai ser um erro, vai ser uma prática. Você vai cometer aquilo ali e você vai buscar o perdão de Deus e a graça de Deus ela vai se estender sobre a sua vida e Ele tem poder para te perdoar. A questão aqui não está no erro esporádico. A questão aqui está sobre aqueles que praticam essas coisas. Sobre aqueles que têm isso como uma rotina na sua vida, como uma constância na sua vida. Esses não vão herdar o reino de Deus. É com esses que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas os que são de Cristo já crucificaram a carne, ou seja, eles não praticam essa. Porque eles já crucificaram. Se a carne está morta, não tem como ter obras da carne. Não tem como as obras da carne se manifestar em uma carne que já morreu. Exatamente. Então, e as suas concupiscências, né, os seus desejos. E aí ele fala, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Por quê? Porque tudo bem, então. Já entendi que salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que eu preciso do Espírito Santo. Amém. Bom, então eu vou viver pelo Espírito. Vai viver pelo Espírito? Na teoria é bom, né? Na teoria é fácil falar de viver em Espírito. Na teoria é lindo falar em viver de Espírito. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você vive em Espírito, ande também no Espírito. Percebam que é um imperativo aqui. Se você vive em Espírito, você precisa andar em Espírito. Não dá para dizer que vive em Espírito e andar com as obras da carne. Não dá para dizer que vive pelo Espírito, mas anda conforme a carne. Não dá para ter uma vida dupla. Não dá para ter dupla identidade. Se você vive pelo Espírito, então ande no Espírito. Se você vive pela carne, então pratique as obras da carne. Mas não tem como você compartilhar as duas coisas. É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, meus irmãos, vocês já entenderam a importância do amor. Vocês já entenderam que esse amor é apenas andando em Espírito. E se vocês já entenderam que vocês precisam viver em Espírito, agora andem em Espírito. Pratiquem o fruto do Espírito. Por quê? Porque eles estavam se devorando. Lembra do verso anterior? Agora que vocês vão começar a andar em Espírito, vocês não vão mais se devorar. Vocês vão se amar. Agora não vai ter mais dissensão entre vós. Agora vai ter paz. Agora não vai ter mais aquele fato de morder uns aos outros. Não, agora vocês vão ser benignos. Estão conseguindo ver a diferença de quem anda em Espírito para quem apenas diz que vive em Espírito? É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que viver em Espírito e andar em Espírito resolveria todos os problemas de relacionamento daquela igreja. Luciano, precisamos ter uma igreja consolidada, precisamos ter uma igreja unida, precisamos ter uma igreja que se ame. Meu amado, não apenas viva em Espírito, ande em Espírito. Não adianta vir no culto sábado, domingo e ser cristão aqui dentro. Seja cristão lá fora. Ande em Espírito. Andar é processo, é todos os dias. A cada passo que eu dou mediante a orientação do Espírito Santo. Cumprindo com aquilo que é o seu desejo, cumprindo com aquilo que é a sua vontade, renunciando aquilo que é a sua vontade que eu renuncie. Isso é andar em Espírito. Não tem como andar em Espírito e satisfazer o desejo da carne. Os irmãos estão conseguindo perceber? Precisamos crucificar a carne para então viver em Espírito. Inclusive, o verso anterior fala de morte. Porque os que são de Cristo já crucificaram a carne. Já morreram. A carne está morta. Junto com as suas paixões e com as suas concupiscências. E aí agora vai dizer, se vivemos pelo Espírito, ou seja, morri pela carne, ressuscitei pelo Espírito. Isso se chama batismo. Por quê? Porque agora não mais a circuncisão, agora é o batismo. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer em outra carta que o batismo é a circuncisão do coração. Os irmãos estão conseguindo perceber? Então, não nos circuncidamos, nos
batizamos. Por quê? Porque o batismo é o real testemunho daqueles que crucificaram a carne, morreram para o mundo, foram sepultados com Cristo e ressuscitaram em Cristo Jesus para viver em espírito, andando também em espírito. É batismo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí ele diz, completa dizendo, olha, não sejamos ávidos da vanglória, glória vazia, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Não. Vivamos em espírito, andemos em espírito e esquecemos de glória vazia, esquecemos de provocar um ao outro e de invejar um ao outro. Porque a provocação ao outro, a glória vazia, a inveja são obras da carne e não daqueles que possuem o fruto do Espírito. Então, esse é o conselho que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você vive pelo Espírito, ande também no Espírito. Se você anda em Espírito, não busque glória vazia. Toda glória que temos nesse mundo pertence a Cristo Jesus, a glória é dele. A igreja é dele, o culto é dele, a palavra é dele, o louvor é dele, é tudo dele. Nosso trabalho é dele, a nossa família é dele, a nossa vida é dele, as nossas conquistas são dele, a glória é toda dele. Quando você atribui a glória a você mesmo, essa glória é vazia. E a vanglória, a glória vazia, ela só causa uma coisa: provocação no outro e inveja. Porque quando alguém coloca sobre si o holofote, tem sempre aquele que se sente provocado por isso. E também tem sempre aquele que inveja isso. Então isso causa dissensão. Agora, quando a glória vai para aquele que é invejável, aquele que é improvocável, aquele que é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, não apenas o homem, a pessoa, mas toda a igreja fica protegida debaixo daquilo que é viver em espírito e andar em espírito. Amém? Que Deus nos abençoe e que consigamos chegar ao ponto de ter esse povo que cumpra toda a lei, amando ao nosso próximo como a nós mesmos e vivendo em espírito e, mais importante, andando em espírito. A carne machuca, viu? A carne não gosta do culto. A carne não gosta de vir no culto. A carne não gosta de vir no estudo. Não gosta mesmo, irmão. Não é só você não, tá? Vamos entregar, né? Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Pai querido, louvamos o teu nome e te engrandecemos porque o Senhor nos deu, ó Pai, oportunidade de vencermos a nossa carne e estarmos na tua presença no dia de hoje. Que o teu ensino, ó Pai, possa ficar guardado em nosso coração e que o Senhor possa nos ajudar a não apenas viver em espírito, mas andar em espírito, amando e servindo ao nosso próximo e amando ao nosso Deus acima de todas as coisas. Fica conosco no culto dessa noite, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.